Rádio Brasil de Fato. Nós temos que lembrar que a participação das Forças Armadas no processo político brasileiro é permanente. Nós nascemos, enquanto república, com um golpe militar, então a gente não pode esquecer disso. Não se consuma um golpe, por mais bem assentado em bases sociais que esses setores estejam, sem o apoio dos donos do poder. Nós vivemos num Estado capitalista, burguês, em que as Forças Armadas são instrumentos da classe dominante. Elas não são elementos da classe dominante, elas acham que são, mas elas são instrumentos dessa classe dominante. Eu acho, no mínimo, assim, curioso e sintomático que haja tanta radicalização que agora a base social, inclusive, cobra desses líderes não ter consumado um golpe, né? Identificando que eles, em alguma medida, foram traidores. É isso, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato, que toda semana traz uma análise da conjuntura política do nosso país. Os assuntos mais palpitantes do Brasil, você escuta aqui no podcast 3x4 do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, sigo com você nesse episódio e ao meu lado, como sempre, o nosso colega de redação, Igor Carvalho, repórter de política do BDF. Tudo bom, Igor? Olá, Nara. Já estava sentindo falta. 2 semanas afastado por questões de saúde do programa. Estou de volta, estava com saudades. Muito bom estar aqui. É isso aí, muito bom ter as análises do Igor de volta aqui no podcast 3x4. Hoje, compondo a nossa mesa, a nossa comentarista fixa, economista e professora da UERJ, Juliane Furno. E aí, Ju, tudo bom? Olá, tudo bem? Olá, Nara, olá, Igor, olá a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui de novo com vocês. Vamos lá então, Igor, qual é o nosso tema? Só pode ser um, né? Não há como fugir, Nara. O 3x4 dessa semana vai repercutir o inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo do processo do golpe, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas foram indiciadas. A lista, vejam vocês, inclui 24 militares. O material foi encaminhado na Procuradoria-Geral da República, que deverá analisar e decidir se apresentar a denúncia contra os indiciados. Mas isso só deve acontecer após o recesso. Bom, além de Bolsonaro, capitão reformado, que segundo a PF não só tinha plena consciência, mas também planejou e participou do plano para a ruptura democrática, também foram indiciados o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e os generais da reserva Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos ex-ministros de Bolsonaro, né? Em áudios divulgados do caso, o general Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, também indiciado no inquérito, revelou que conversou com Bolsonaro sobre a data de diplomação da chapa Lula-Alckmin não ser uma restrição à tentativa golpista. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode acontecer, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas, aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Mário Fernandes é apontado como articulador do plano que incluía a conspiração para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Em diversas conversas, o general demonstrou entusiasmo pelo movimento golpista. Falei com o Cordeiro ontem, falei com o presidente. Cara, tava pensando aqui, sugeri o presidente até, ele pensar em mudar de novo o MD, Bota de novo o João Braga Neto lá. O João Braga Neto tá indignado, ele vai ter um apoio mais efetivo. Reestrutura de novo. Aí vão alegar que eu tô mudando isso pra dar um golpe. Negão, qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais.
As investigações também apontaram que os acampamentos em frente aos quartéis, no final de 2022, eram organizados com participação dos militares. Tá na cara que houve fraude, pô. Tá na cara, não dá mais pra gente aguentar essa porra. Tá foda. Tá foda. E outra coisa, nem que seja pra divulgar e inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. E aí sim, porra, talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. No dia 12 de dezembro, data da diplomação, manifestantes golpistas tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e incendiaram carros e ônibus em Brasília. Em outro áudio, o coronel Reginaldo Vieira afirma em referência a uma expressão usada por Bolsonaro. O senhor me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o caceta. Nós estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. E tudo isso deve levar o Brasil a assistir pela primeira vez militares julgados na Justiça Civil por atentar contra a democracia. Esse é o nosso tema, a nossa conversa, esse cenário, essa tentativa de golpe de Estado é a pauta e a gente vai conversar sobre isso aqui no 3x4 com a professora Suzelei Calil, da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Ela é autora de Sob o Signo de Atena, Gênero na Diplomacia e nas Forças Armadas. Professora Suzelei, obrigada pela presença aqui no 3x4. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Nara, com o Igor, com todos que nos acompanham, ter a Juliane como companheira de bancada. Muito obrigada pelo convite. Suzelei, queria aproveitar então já emendar uma primeira pergunta. Nós vimos ali em pouco mais de 800 páginas um plano escabroso, mas também em diversos pontos frágil, tentativa de assassinato de presidente da República, de ministro da mais alta corte do país. Tudo isso, de alguma forma, a surpreendeu? Esse grau de infiltração nas instituições, nas organizações, de alguma forma, esse inquérito te surpreendeu? O indiciamento, sim, me surpreendeu. O indiciamento pelo Poder Civil me surpreendeu. Os demais que é contado, não. Por quê? Porque nós temos que lembrar que a participação das Forças Armadas no processo político brasileiro é permanente. Se existe uma coisa permanente numa análise de conjuntura política que a gente tem que fazer, é a presença das Forças Armadas. Nós nascemos, enquanto república, com um golpe militar, então a gente não pode esquecer disso. Assim como também é recorrente na história do Brasil as tentativas de assassinato de presidentes, de vice-presidentes, de políticos, de membros de poderes políticos e tal. E o que espanta é ter sido à luz do dia, né? Não ter sido escondido, vamos dizer assim, e ter fracassado. Como dizem por aí, né, professora, esse tipo de coisa se repete na história pela segunda vez, normalmente como farsa, né, tragicômico. Mas queria trazer a Ju também para a nossa conversa, um questionamento para ambas, professora Suzelei e Ju Furno, tanto no inquérito quanto nas redes de direita conectadas ao bolsonarismo, parte dos militares alega que o golpe não foi levado a cabo porque Bolsonaro não teve coragem. E para outros, o alto comando do Exército teria sido covarde, né? Então, começando pela Ju, para trazer ela para a nossa conversa, depois a gente passa esse questionamento para a Suzelei. O que você atribui, Ju, o insucesso dessa tentativa de golpe de Estado? Acho que um primeiro ponto, não sei se eu consigo exatamente responder o insucesso, mas eu queria fazer referência a esse questionamento e essa avaliação por parte das bases sociais, né, de sustentação do bolsonarismo e dessa coalizão política, né, sustentada em boa medida pelos militares, a atribuição de que o golpe não foi bem sucedido porque esses atores foram falhos no intento corajoso de levar adiante um golpe. Isso é reflexo da radicalização dessa base política e social que agora cobra dos seus comandantes, dos seus líderes, né, daqueles para o qual foi atribuído o poder de consumação do golpe, uma postura mais radicalizada, uma postura mais corajosa, uma postura mais de enfrentamento, que é muito diferente do que a esquerda acabou ocupando no último período, né, que é
uma postura justamente de apaziguamento das nossas próprias lideranças, que ao não serem corajosas e radicais o suficiente, normalmente a gente entende que não foram radicais o suficiente porque não tinham condições políticas, não tinha condições internacionais, não tinha correlação de forças, né? Então eu acho, no mínimo, assim, curioso e sintomático que haja tanta radicalização que agora a base social, inclusive, cobra desses líderes não ter consumado um golpe, né? Identificando que eles, em alguma medida, foram traidores. Mas eu diria que eu acho que o insucesso, em primeiro lugar, eu acho que tem um elemento que deve ser levado em consideração, que é o amadorismo das Forças Armadas, da inteligência das Forças Armadas, quer dizer, um plano cheio de buracos, né? Um plano, inclusive, cheio de rastros. Eu acho que esse elemento não deve ser descartado. Depois, eu acho que a ausência de correlação de forças mesmo, a ausência de apoio internacional, apoio nos setores médios, na imprensa, na própria burguesia brasileira, quer dizer, não se consuma um golpe, por mais bem assentado em bases sociais que esses setores estejam, sem o apoio dos donos do poder, donos da imprensa, dos donos do poder e dos donos do poder a nível internacional, especialmente os Estados Unidos. Acho que diria essas primeiras palavras para iniciar o debate. E professora Suzeli, a senhora comentou, né, que o Brasil tem a história permeada por tentativas e golpes, e tentativas de assassinato e assassinatos. Dessa vez não deu certo do jeito que os golpistas queriam. Esse insucesso, você consegue explicar, professora, quais são as bases dele? Então, complementando talvez o que disse a Juliane, nós vivemos num Estado capitalista, burguês, em que as Forças Armadas são instrumentos da classe dominante. Elas não são elementos da classe dominante, elas acham que são, mas elas são instrumentos dessa classe dominante. E a classe dominante brasileira, a burguesia brasileira, não estava toda unida em torno do golpe, como foi, eu acho que um paralelo possível é 61, 64. Por que o golpe não deu resultado em 61? Porque a esquerda estava organizada, teve uma liderança clara, que foi o Leonel Brizola, que foi uma das primeiras vezes que enfrentou as Forças Armadas e trucou, como a gente diz no jogo, né, e conseguiu reverter o processo. E as classes dominantes, naquele momento, estavam fragilizadas, porque tinham colocado suas fichas no Jânio Quadros, que renunciou. Em 64, ao contrário, elas ficaram de 61 a 64 desarticulando a esquerda, articulando a direita, combinando com o judiciário. Eu acho que o fato do judiciário não estar costurado nesse golpe, né, dele ser considerado inimigo, foi uma catástrofe. Por isso que, por exemplo, em 2016 deu certo. Não se pode esquecer que em 2016 a gente fala que é golpe parlamentar, né, mas o golpe de 64 também foi parlamentar. Com a presença do Goulart em solo brasileiro, o Congresso decidiu que o Goulart estava vaga à presidência da República, né? Por isso que mostra que todo golpe a gente tem que insistir na palavra militar com relação a 64. Por quê? Porque os militares eram a principal força política naquele momento. Em nenhum outro momento de golpe militar eles eram a principal força política. Mas eles têm que estar junto. Professora, se a senhora me permite um improviso aqui, como ficam as outras instituições que deveriam fiscalizar esse tipo de movimentação? A ABIN, a Polícia Federal, porque o golpe ele não foi desmantelado por uma atuação, uma contraofensiva de outros órgãos do Estado, né? Eu não sei se houve uma contraofensiva, mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: a ABIN é militar. Uhum. Ou ela é militarizada, melhor dizendo. Ela está militarizada, né? Ela está militarizada, né? Ela nasceu de um processo militarizado. A ABIN é resultado da transformação do Sistema Nacional de Informações, do SNI, aquele que o Goberido Couto e Silva chamava de monstro. E a ABIN está completamente ela continuou militarizada. A Casa Militar foi retomada com o Temer. Quer dizer, então, o que a gente tem que lembrar é que por que teve essa tentativa de golpe? A gente tem que olhar um pouco o processo, né? Essa tentativa de golpe não nasceu agora. E qual foi, eu acho que a principal motivação para acontecer agora? Foi que o governo Bolsonaro fracassou no que queria a burguesia financeira que domina esse país. E
que de alguma maneira está conseguindo retomar com o Lula no poder. Ou seja, é o que a gente vê em processos diferentes na Europa com a chegada da direita. Quer dizer, a direita vem tentando, né, reverter o processo. A esquerda tem sido anulada, principalmente depois de 1990. Eu não me lembro qual que é o autor, mas alguém já disse que a queda do Muro de Berlim fez muito pior para o comunismo mundial e europeu em particular do que para a própria Rússia, porque não tem alternativa à esquerda. Quer dizer, a esquerda não constrói alternativa e quando ela chega no poder, ela reproduz o projeto da direita neoliberal. Eu acho que a Ju é muito melhor que eu para falar desse processo, porque ela estuda exatamente isso, né? Mas, entrando um pouco na seara dela, é isso. Quer dizer, se a gente não pode fazer pelas regras do jogo, a gente muda as regras do jogo. Então, eu acho que no Brasil é isso. Por que não foi parado pela ABIN por isso? Pela Polícia Federal, porque ela também está militarizada e também está com as forças da direita. Ela também é uma força da direita. Por que o processo está encabeçado pelo Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes, a gente não pode esquecer que ele foi secretário da Segurança de São Paulo. E esse fato fez com que ele estabelecesse relações muito diferentes daquela de quem está fora do estado de São Paulo, que é o principal estado da federação em termos numéricos das burocracias estatais, né? Então ele tem a sua gente dentro da Polícia Federal e teve a coragem pessoal dele de, claro, virar, sendo alvo, né? Também ele teve um reforço a mais, né? E o que a gente vê que o judiciário também não quer o golpe, mas ele quer o poder. Quando a gente vê que na mesma semana que saiu esse inquérito da Polícia Federal, com o indiciamento de militares, de oficiais generais, né, isso é inédito, pela Justiça Civil, né, não que seja inédito a punição de militares, mas o é pela Justiça Civil. Claro. Desculpa. Desculpa, professora, achei que a senhora tinha concluído o raciocínio. Não, era só para completar. Tá. Na mesma semana, o Gilmar Mendes fez cair, como é que chama isso? Eu esqueci o nome. Mas ele aprovou o que tinha pedido o governador de São Paulo relativamente às escolas cívico-militares, que estava suspenso por um pedido da POSP e ele derrubou esse pedido. Claro. Ju, o Bolsonaro, ele é citado 535 vezes nas 884 páginas do relatório. E assim, em vários momentos a Polícia Federal afirma que o Bolsonaro tinha consciência do que estava sendo tramado no seu entorno e, mais do que isso, participou ativamente e dirigiu esse plano. Como que você acha, Ju, que sai o Bolsonaro desse relatório? Eu acho que o Bolsonaro ele sai mais fragilizado nessas duas pontas. Primeiro, ele sai mais fragilizado do ponto de vista jurídico, né, como uma figura que, inclusive pós a eleição do Trump nos Estados Unidos, estava se aventando a possibilidade de recuperar os seus direitos políticos e se apresentar como um candidato fortalecido por essa onda internacional de retomada, né, do protagonismo das candidaturas de extrema-direita. Então, acho que há um avanço sobre esse cerco jurídico, né, acima dessa figura Bolsonaro, que deve dificultar ou limitar, pelo menos, as tentativas de anistia ou de retomada dos seus direitos políticos, visando, inclusive, a possibilidade da disputa do pleito eleitoral de 2026. Mas acho que também sai fragilizado para a sua base social, que, repito esse ponto, acho que é muito diferente de como a esquerda tem se comportado nesse último período, e por isso talvez ela tenha sido identificada com essa pecha, né, de defensora do status quo, de identificada com a velha política, né, identificada ali com a defensora, com a conservadora da sociedade tal como ela é, a partir de um discurso de conservação das instituições, do Estado democrático de direito, enquanto é a extrema-direita identificada como antissistema, né, com a identidade, os instrumentos mais próprios do radicalismo, da contestação, do conflito, e o Bolsonaro ele pode
sair mais enfraquecido perante a essa base social também, no sentido de não ter conseguido liderar, né, com coragem, com ousadia e com instrumentos melhor adequados, um movimento que, enquanto existia condições, portanto, na diplomação ou mesmo antes da posse, tivesse, de fato, mobilizado as Forças Armadas, o próprio Estado, que naquele momento ainda estava, né, do seu lado, para concretizar, o que não seria, né, nas palavras dessa base social, o golpe, mas a manutenção da sociedade, né, brasileira, não ali arriscada sobre uma próxima gestão Lula. Então, acho que é diferente de como a esquerda costuma ser muito mais complacente com as suas lideranças que vão mais ao centro, que conciliam mais ou que perdem um ímpeto mais radicalizado, a base social, fruto, inclusive, ou paradoxalmente fruto dos próprios sentimentos, né, violentos e de radicalidade plantadas por esses líderes, facilmente podem se virar contra eles, né, identificando que eles não foram fortes, né, inclusive trazendo aqui argumentos que mobilizam um espírito meio fálico, né, machos suficientes para levar adiante um golpe que foi recuado, inclusive sobre a incapacidade de enquadrar os militares e as Forças Armadas, né, perante a centralização de decisões da liderança Bolsonaro. Voltando a conversar com a professora Suzelei, professora, o militar mais citado nas mais de 800 páginas da investigação da Polícia Federal é o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens, né, de Jair Bolsonaro quando ele era presidente. Como é que essa figura consegue ganhar tanta relevância, mesmo num cargo subalterno, entre tantos generais? O que é que a gente sabe sobre o Mauro Cid? Por que ele acumulou tanto poder, professora? Dá para chegar a uma conclusão? Ele era o ajudante de ordens, portanto, ele era o porta-voz do presidente. Então, ele, na verdade, ele ganha... Na verdade, ele não ganha poder, ele é aquele que expressa a vontade do presidente. Ele não é esse porta-vontade, ele porta a voz só. Então ele estava expressando, e ele é tão citado justamente nesse sentido, né, porque ele expressa aquilo que ele percebia nos encontros do presidente, seja nos encontros do presidente com outras figuras, seja o próprio presidente falando com ele, porque ele era do círculo íntimo desse presidente. E eu acho que ele também é tão citado porque ele fez uma delação premiada. E é por isso também, e ele deve, nessa delação premiada, ter protegido a sua família. Porque ele ele não tem mais como fazer a proteção dele, então ele entregou os anéis para não perder os dedos. A esquerda, ela segue mais seus líderes, respeita mais os seus líderes, independente deles serem machos ou não, né? A direita descarta, porque para eles líderes são descartáveis. E é por isso também que, de certa forma, a prisão do Bolsonaro está sendo tão adiada. Porque pela direita ela não vai ser comemorada. A direita ela tem que encontrar um mecanismo de usar essa prisão a seu favor. Então ele precisa reproduzir aquilo que aconteceu com o Lula. Só que aí tem que ter um timing, não pode ser agora. Agora, se ele for preso, ele vira contra a própria direita. Eu acho que teve uma reunião essa semana, acho que é Conib o nome, que quem estava era o Tarcísio e o Caiado, que são os próximos. Quer dizer, a gente já viu esse filme. Nós só vamos reproduzir porque é isso, o Bolsonaro, ele mimetiza. Claro. Ele é um pouco isso, ele quer ser o Lula, só que ele não tem como ser o Lula. Eita, então, professora, a senhora abriu uma porta na minha cabeça, uma vontade de falar desse assunto, jogar o roteiro pro alto aqui, professora, agora e começar a falar sobre o que significa a prisão desse homem. O Nicolas Ferreira, inclusive, né, Nara, já começou no Congresso, disse, prendam o Bolsonaro e vocês vão ver o país parar. Eu trucaria. Meu Deus, e é importante lembrar, professora, que o Mauro Cid é filho de um general de carreira das Forças Armadas, o Mauro César Lourena Cid, que foi, durante o governo Bolsonaro, responsável pela Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimentos, a Apex, em Miami, e ele é acusado, inclusive, no processo das joias, de ter atuado também. Então, Mauro Cid é filho
Vejam vocês que acham que o povo chega lá só por meritocracia no exército, né, Nara Lacerda? Ô Ju, eu queria tirar uma dúvida contigo. Em determinado trecho do relatório da Polícia Federal, o Mauro Cid, em conversa com o general Freire Gomes, afirma que o Bolsonaro tem sofrido muita pressão para implementar o golpe. E aí eu vou abrir aspas aqui. Quando o general Freire o pergunta de quem seria essa pressão, o Mauro Cid responde o seguinte: é cara do agro. São alguns deputados, né? Então, a pressão que ele tem recebido é muito grande. Fecha aspas. Em outro trecho, o coronel Mário Fernandes pede ao general Braga Neto que interceda junto ao então ministro da Justiça Anderson Torres para garantir a segurança do, abre aspas novamente, pessoal do agro e dos caminhoneiros acampados nos quartéis. Hoje, por que até agora, até este momento, o agronegócio brasileiro ainda não entrou para conta desse golpe? Acho que a explicação é um pouco os seus prepostos na imprensa, né? É um pouco de onde vazam essas informações, onde são noticiadas, veiculadas essas informações. Eu mesmo estou bastante surpresa, porque eu não tinha conhecimento desse trecho onde era nominado um setor econômico como um setor que fazia pressão pelo golpe. Inclusive um setor que, se a gente for olhar economicamente, eu nem quero me alongar nisso, tem muito mais convicção ideológica, né, e está ligado a um setor que se identifica com os valores, principalmente com os valores da segurança privada, né, da possibilidade do armamento e da proteção da propriedade privada, né, inclusive uma identidade cultural muito maior do que por um critério propriamente econômico, né, no sentido de taxa de lucro, de quais são os projetos governamentais onde esses setores podem alçar maiores taxas de lucro, levando em consideração não só o preço dessas mercadorias, a economia brasileira como um todo. Então, nem quero entrar muito nisso, mas já seria um tema bastante interessante de debate, como eles se posicionam, inclusive a revelia de um dos elementos que a gente sempre identificou que seria central, que é quando bate no bolso, né? Esse setor parece desafiar um pouco isso, né? Ao não se identificar com um projeto de governo com medidas econômicas que, inclusive, podem efetivamente bater no bolso de forma ruim, como foi o próprio governo Bolsonaro, que enfrentou o maior ciclo altista de commodities e não necessariamente o setor do agronegócio foi tão beneficiado como foi em outros momentos dos governos petistas. Mas, bom, a explicação é clara, o agronegócio é a alavanca do desenvolvimento brasileiro, né, em termos de um setor que tem uma participação pequena no PIB, isso é importante, gera poucos empregos, pouca arrecadação tributária, está nucleado no exterior, mas é a forma de inserção da economia brasileira na economia internacional e é onde se desenvolve o pouco que a gente tem de burguesia brasileira, com fortes conexões com o mercado financeiro, inclusive, né, porque essas atividades de produção, exportação de commodities, hoje estão muito ligadas com serviços financeiros, né? Você faz seguro cambial dessas mercadorias, você compra soja a preços futuros, isso tudo está ligado no mercado de dívidas securitizadas, você está ligado a vários instrumentos do mercado financeiro que faz a conexão ser muito tênue entre eles. E eles têm os seus prepostos, os seus representantes na imprensa brasileira, justamente os setores que tentam domesticar e enquadrar governos de esquerda. Então, acho que o motivo é esse, e assim como os próprios militares, em alguma medida, né, na minha avaliação, do que eu tenho acompanhado do jornalismo, estão sendo identificados como as maçãs podres, né? Se preserva a instituição Forças Armadas, legalista, que o alto comando não quis entrar num golpe por motivos legalistas, mas que tem um conjunto de maçãs podres, que essas sim, né, podem e merecem ser investigadas e eventualmente punidas, desde que se respeite a instituição Forças Armadas. Então, é uma tentativa de, claro, dar visibilidade, é um tema que inclusive interessa em alguma medida a imprensa brasileira, mas sendo conduzido a partir de uma leitura de quais são os setores econômicos e ideológicos que precisam ser preservados como categorias, né? E acho que nisso o agronegócio, com certeza, é o principal. Certo. É importante. Isso aí que a Ju trouxe é muito importante, essa informação, porque o alto comando, e isso está sendo questionado agora, porque o alto comando, embora tenha freado a tentativa de golpe, muito se fala sobre
uma prevaricação, já que eles foram informados de planos para a implementação desse golpe. Mas, professora, se a senhora quiser complementar sobre isso, claro, mas eu queria puxar também essa questão do golpe, da participação do agronegócio para a senhora. Eu não sei o que a senhora, como a senhora leu o relatório, eu acho que o grande buraco, a grande falha desse relatório é que ele não nos responde, não nos explica quem financiou esse golpe. Há citações que ficaram escondidas, como a Ju disse, sobre, por exemplo, o agronegócio. Há um longo trecho sobre o diálogo de caminhoneiros liderados pelo caminhoneiro identificado como Lucão nos quartéis, nos acampamentos, mas nós não sabemos quem financiou esses mais de 100 dias de acampamento, refeição para todo esse povo, locomoção, a logística do golpe. O que a senhora acha desse buraco, dessa lacuna e o papel? Pode ser o agronegócio esse financiador, por tudo que nós acompanhamos nesses últimos anos? É interessante falar assim, o agronegócio, porque daí é isso que você disse, Igor. Você não indica qual que é o boi, né? Você só fala, olha, foi a boiada. Mas qual que é o boi? Né? E ao contrário, nas Forças Armadas, se identificam as maçãs podres. De novo, eu vou lembrar, nós vivemos num Estado capitalista, burguês. A classe dominante que está no poder, a ela não interessa mostrar os seus instrumentos de poder. Então, individualizar esses instrumentos significa que vai dar o ouro para o bandido. Por isso que identificam dessa maneira. Por que o caminhoneiro foi identificado? Porque o caminhoneiro é boi de piranha. O golpe, certamente, o financiamento dos quartéis, certamente passou pela Fiesp. Nada que acontece no país não passa pela Fiesp, nesse sentido. Então, os financiadores, se aparecerem, vai aparecer assim, olha, foi o velho da van, foi a Sadia, né? Então vão culpar alguém como fizeram, e porque aí precisavam tirar da própria carne para poder voltar a ganhar dinheiro, como fizeram com as construtoras brasileiras, né? Que não atendiam exatamente o capital internacional na época do, entre aspas, muitas aspas, petrolão. Sim. Então, assim, eu acho que quem financiou foi essa classe que quer permanecer no poder. E quem mais financiou foi o agronegócio, porque é quem tem mais dinheiro para fazer isso. E de maneira mais oculta, que não vai aparecer em nenhum lugar. Esse buraco aí que você sente, Igor, então, pelo visto, vai continuar, né, professora? Olha só, gente, daqui a pouquinho a gente vai continuar a nossa conversa, mas antes eu tenho um recado e uma novidade para você que está ouvindo a gente. A nossa família de podcasts aqui no Brasil, de fato, cresceu. Chegou o Estrangeiro, o nosso novo podcast de política internacional, que já está no ar toda quinta-feira, meio-dia, ao vivo no canal do YouTube do Brasil, de fato. Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, nossos jornalistas da equipe de internacional do Brasil, de fato, trazem análises aprofundadas, um olhar internacionalista que você só vai ouvir aqui com a gente, viu? Sobre os temas que movimentam todo o cenário global. Depois da transmissão, o episódio já fica disponível nas plataformas de streaming. É só você procurar na sua preferida, procure por O Estrangeiro e vem com a gente debater sobre o mundo também. Vale muito a pena ouvir o que o Brasil de fato tem a falar, e jornalismo popular a gente só tem como fazer com você participando aí do outro lado. Retomando a nossa conversa no episódio de hoje aqui no podcast 3x4, falar um pouquinho, professora, sobre a confiança dos brasileiros e brasileiras nas Forças Armadas, que vem sofrendo queda significativa já há alguns anos. Tem bastante matéria sobre isso lá no brasildefato.com.br. Tem a pesquisa, por exemplo, Genial Quest, que fala que antes dos atos de 8 de janeiro, 43% das pessoas entrevistadas confiavam muito na instituição. Esse índice caiu para 33% em agosto deste ano, enquanto as pessoas que dizem não confiar subiram de 18% para 23%. Se a PGR formalizar as acusações a esses militares e eles forem efetivamente julgados, como é que a senhora avalia o impacto desse processo nessa opinião pública que já está decaindo, né, professora? Eu acho que a imprensa está fazendo uma grande campanha pelas maçãs podres.
Então, a tendência, no meu ponto de vista, é que a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas volte a crescer. E o que me indica isso? Em primeiro lugar, logo após os militares deixarem a presidência da República, já no governo Fernando Collor, a confiança nas Forças Armadas voltou a crescer bastante. Em segundo, é a gente olhar o número de militares que têm sido eleitos. Se a gente pensar o tamanho dos votos que teve o Pazuello, que foi o ministro da Saúde na época da pandemia, com todo o sofrimento Sim. que ele gerou, né? Então eu acho que a tendência é se vingar o discurso das maçãs podres, que é o que quer o establishment brasileiro, as Forças Armadas continuarão a tutelar o processo político e a tendência é essa confiança crescer e voltar ao patamar que sempre existiu, né? Ao patamar histórico, ela competir com a igreja, né? Agora também com as evangélicas, o primeiro lugar das pesquisas de opinião. Esses dados que você trouxe, Nara, só mostra o quanto a janela, o tamanho da janela que o governo perdeu depois do 8 de janeiro para reformar as Forças Armadas. O Lula fez um ato brilhante ao manter o seu ministro, o ministro que ele disse que seria o ministro da Defesa, e mandar para a reserva, demitir o comandante do Exército naquela ocasião. Mas que não reproduziu o que ele fez no primeiro governo, que ele tirou o ministro, o José Viegas, e manteve o comandante do Exército. Então isso foi brilhante, mas isso foi só a primeira medida. Ele devia ter aproveitado que caíram a confiança das Forças Armadas e estabelecer um processo de reforma. Não foi isso que a gente viu. A senhora me dá um gancho maravilhoso. Muito se fala da reforma das Forças Armadas. O que seria, estruturalmente, que medidas seriam adotadas numa eventual reforma das Forças Armadas? Uma reforma que eu acho muito difícil de acontecer, tá? Porque você precisa de gente na rua para fazer isso ou de confiança dentro do Congresso Nacional. Acho que a primeira medida, tem duas medidas que dependem do Congresso Nacional que deveriam ser feitas. A primeira é a reforma do artigo 142. Sinalizando que Força Armada é silenciosa, ela não tem nada que ver com garantia de poderes constitucionais. Isso é uma medida, é uma reforma, é uma PEC, né? A segunda seria incluir o ensino militar dentro do sistema de ensino brasileiro, porque hoje a gente tem 4 sistemas de ensino no Brasil, não sei se vocês sabem, mas tem 4 sistemas de ensino. Um é o civil, que é o único que está sob a égide do MEC, o outro é o do Exército, o terceiro da Marinha e o quarto da Aeronáutica. E pior disso tudo, não se conversam entre si. Então, imagina na guerra moderna, que a gente precisa de união de forças, o que acontece com esses soldados que estão sendo, os oficiais estão sendo formados por 3 sistemas de ensino que nem conversam. E muito menos conversam com o sistema de ensino civil. Então, essas 2 medidas são medidas legislativas, que não são tão complicadas de fazer, mas a gente precisa de maioria no Congresso para fazê-las. E tá difícil, né, professora, porque realmente o poder do Centrão se consolida historicamente no Brasil e vai pelo traço, pelo dinheiro ali, pelo caminho do dinheiro, né, e não da melhoria social. Agora, a senhora acha que, por exemplo, substituir comandos militares por forças vinculadas de alguma maneira à esplanada dos ministérios, ao Ministério da Justiça, à parte civil do governo, é uma alternativa? Faz algum sentido para prevenir conspirações, por exemplo, professora? No curto prazo faz. O que fez o Petro na Colômbia, com muito menos condição. E o que fez o Milei na Argentina dá resultado no curto prazo, né? Mas tem que lembrar que lá eles não têm os problemas que a gente tem aqui, com relação a esses 2 que eu falei. Na Colômbia, eu vou denunciar a minha ignorância, eu não sei como é que é o sistema de ensino na Colômbia, o sistema de ensino dos militares, mas na Argentina eu sei. E na Argentina ele é civilinizado, ou seja, ele é totalmente civil, é totalmente subordinado ao Ministério da Educação argentino. E no curto prazo, o que o Milei fez
para ter o comando das Forças Armadas? Ele demitiu todos os generais, mandou para a reserva um conjunto de generais. O Petro fez o mesmo, com muito menos condição, repito, porque a gente tem que lembrar que o governo Petro, ele não tem maioria no Congresso, quer dizer, ele vive uma situação semelhante à do Lula, só que lá as instituições paramilitares são isso mesmo, são paramilitares, não tem o tamanho do PCC ou da milícia brasileira. Lá o tamanho delas é bem maior, claro, proporcionalmente. Né? O comando, demitir o comando funciona nesse sentido, que daí vem uma geração mais moderna, Sim. Né? E essa geração vai ter uma relação, inclusive, melhor com o governo. Mas se não tomar medida de longo prazo, no médio prazo essa geração também é perdida. Ô Ju, nós já falamos, nós temos um programa aqui todo dedicado ao pacote de corte de gastos, ajuste fiscal do governo. O momento político também impõe o debate, talvez medidas de restrição aos salários e privilégios dos militares, na sua opinião? Eu acho que a gente sempre tem que testar. Eu acho que nunca vai existir um momento político ideal em que as condições objetivas e subjetivas estejam dadas, harmoniosas, para que a sociedade brasileira enfrente esse conjunto de privilégios. Eu acho que agora, tanto em função do desgaste que as Forças Armadas e os intentos golpistas estão tendo no debate público, quanto à pressão que a Faria Lima e os congressistas têm feito sobre a necessidade de ajustes, me parece que sim, esse é um momento importante, porque se as aves de rapina, né, para citar aqui um ponto da carta suicida do Vargas, se elas querem o sangue de alguém, né, querem continuar sugando o povo brasileiro, que se ofereça o lugar onde se concentram os maiores privilégios e não se cobre a conta do ajuste, onde normalmente recaem, né, os principais ajustes austericidas que são na conta dos mais pobres. Então, sim, eu acho que é um momento de enfrentar esse privilégio exorbitante, né, que goza um setor que não está normalmente na esteira de debates, né, seja previdenciários, seja fiscais, que a sociedade brasileira enfrenta. Então, acho que sim, se a questão é o ajuste fiscal, se a questão é o ajuste das contas públicas, tem vários mecanismos, né? Seja o aumento de arrecadação, que eu acho que é um ponto que felizmente o Haddad apontou, inclusive, que tensiona um pouco com o debate que a gente fez no 3x4, né? Se imaginava que o ajuste seria muito mais pelo lado do gasto. Será que a gente influenciou, Ju? Será que influenciamos um pouquinho? E se pelo lado do gasto, que se identifique, né, com clareza onde estão os maiores gastos fiscais, os maiores privilégios, e se busque maior igualdade. Agora, professora, militar tem alergia a esse assunto, né? Como a senhora acha que a classe responderá a isso? Ela tentará mostrar que ela não pode ter os seus cortes feitos. E ela pegará, na minha opinião, ela pegará um outro caminho, que é o estabelecimento que ela já conquistou, né? Pela lei de defesa, que já passou no Congresso, ela já conquistou o aumento do orçamento para a defesa. A gente tem que lembrar que o aumento do orçamento da defesa significa aumento para pagar pessoal, porque 80 e poucos % do orçamento da defesa é para pagamento de pessoal. E ela vai tentar outras maneiras, provavelmente jogar os hospitais militares na conta da saúde, esse tipo de ajuste. As escolas militares na conta do Ministério da Educação, que também seria uma medida, por exemplo, para convencê-los a entregar o sistema de ensino. Porque daí passa para o MEC. Olha, esse toma lá da cá eu gostaria de ver, viu, professora? Se ele se concretizar, vai ser algo enfim, vai ter um efeito dominó interessantíssimo, né?
da gente enxergar. Agora, algo que tem potencial de ter um efeito na percepção brasileira sobre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e dentro das forças também, é essa história, essa novidade de ser a primeira vez que militares podem enfrentar indiciamento e julgamento por envolvimento numa trama golpista na Justiça Civil. A senhora comentou mais cedo sobre esse ineditismo dessa situação que a gente está vivendo. Qual é a importância, professora? E aqui a gente traz esse questionamento para finalizar com uma reflexão sobre esse tema, o nosso podcast, da gente responsabilizar os militares implicados nessa trama, algo que o Brasil nunca fez. Olhar para esse espelho, ou caixa de Pandora, enfim, o que quer que seja que venha daí. É importante para a nossa história, professora? É muito importante. E é muito importante, eu acho que relacionado a isso, duas outras coisas. Uma é não deixar pegar a história da maçã podre. Eles fizeram, quem impediu o golpe, foram como disse a Juliana, foram as condições daquele momento. Foi a correlação de força naquele momento. E eu acho que o principal disso foi, de fato, os Estados Unidos não estarem envolvidos. Prevaricaram. Quem estava no poder prevaricou. Essa história, mas para quem que ele ia denunciar? Ele denunciava para o Jornal Nacional, pronto. Se não tem para quem denunciar, chama um jornalista de confiança e denuncia. Chama o Brasil de Fato, que eu tenho certeza que vocês iam botar no ar. Exatamente. Então, chama alguém, bota a boca no trombone, como diz a população. Então, prevaricaram. E por que prevaricaram? Por que silenciaram? Porque queriam exatamente fazer esse discurso depois, porque a conta que eles fizeram foi essa. Bom, se a gente der golpe aqui, o que vai acontecer com a gente? Porque a gente não pode esquecer que eles se sentiram completamente injustiçados com a passagem do governo dos generais para o governo civil. Eles falam, somos nós que pagamos a conta. Tem até historiador que pegou aquela história de, não, é ditadura empresarial militar. Agora a gente está vendo, de fato, estão responsabilizando a Volkswagen, a General Motors. Tudo bem, eles participaram, de fato. Como eu falei desde o princípio, Força Armada é instrumento. E ela tem que voltar a ser instrumento, mas ela tem que voltar a ser instrumento. Nós temos que agir republicanamente. Não é a democracia que a gente tem que salvar, a gente tem que salvar a república. A Força Armada tem que ser instrumento da República Brasileira. Não cabe a ela vigiar a democracia, tutelar a democracia. Então, sim, é muito importante que seja responsabilizada individualmente o CPF, como disse o ministro, mas é importante dizer, olha, também tem implicação do CNPJ, porque a conta que fizeram foi do CNPJ. Foi, como é que a instituição vai ser atingida? Não foi em nome da democracia, da república, da salvação nacional que os militares agiram como agiram. Que eles, entre muitas aspas, impediram o golpe. Quem impediu o golpe foi a correlação de forças, porque eles sabiam que isso ia acontecer. Que eles não iam ter força para segurar, para sustentar o bloqueio que o Brasil ia sofrer. Nós íamos nos transformar na Venezuela. Ia fazer aquilo que uma cientista política previu se o Bolsonaro ganhasse a eleição. Embora ela falasse no sentido que eu não falo. Que bom se a gente se transformasse no que é a Venezuela, não no bloqueio da Venezuela. Sem né? dúvida. E uma outra medida que eu acho é não parar de falar de militar, porque isso não nasceu agora. Se a gente olhar, nós que trabalhamos com isso, eu trabalho com isso há mais de 30 anos, como eu costumo dizer, os meus estudantes não eram nem espermatozoide ainda, eu já trabalhava com isso. Tem buracos. Quando que militar vira notícia? Quando Bolsonaro é candidato e aparece um monte de militar. Sim. Então, e depois para. Em 2018 até 2020 ficou ali e tal. Depois parou, não se fala mais em militar. Veio falar agora, depois do 8 de janeiro. De 2013 a 2018 não se falou em militar nesse país. E é preciso trazer esse assunto para a nossa população. E devo dizer que a professora fala isso e nos dá uma indireta. Observe que no fundo a professora expõe ali a coleção do Hélio Gaspari. Se eu não estiver equivocado, atrás dela ali está a coleção da ditadura do Hélio Gaspari. Então, se informe sobre os militares.
É bom olhar os jornalistas de direita, porque eles estão desse lado, sabe? Eles não deixaram de assumir esse assunto. Agora, são muito poucos jornalistas que acompanham. E que bom que há. Sim. Eu acho que é isso. Melhor que não ter jornalista, que bom que há. E depois dessa, acho que é importante que a imprensa e o debate público nas redes sociais e na internet lembre dessa ocasião. A gente quase viveu um golpe de Estado. É assustador pensar que tudo que a gente cobriu desde a eleição até aqui estava dando nessa história, né, Igor? Então, realmente, situação lamentável. Para a gente encerrar, eu queria trazer a Ju para essa reflexão final, Ju. Enfim, falar um pouquinho sobre essa importância de responsabilizar os militares, rapidinho para a gente ir para as nossas dicas, mas para a gente não encerrar o nosso programa sem a tua fala também a respeito dessa conclusão. Eu acho que é a possibilidade histórica da gente se reaver com o nosso passado, né? Reaver com o passado, não passado a limpo, e nos dar mais uma chance, obviamente que em proporções muito distintas, mas de constituir um processo de justiça civil, onde se indicia, se investiga e se responsabiliza militares que atentam contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. Agora eu quero apontar um elemento para finalizar, que eu tenho sentido falta, e eu acho que é um pouco sintomático do período que a gente está vivendo, mas é da participação da sociedade civil, é a participação dos movimentos sociais, dos partidos políticos, nessa crise, quer dizer, capitaneando essa crise e apontando os seus responsáveis e tentando disputar ideologicamente esse caminho. Acho que é muito importante o papel que o STF tem feito, que a PGR pode vir a fazer, que a PF, enfim, que a imprensa, em alguma medida, tem noticiado, mas a possibilidade de um acordo, né, ainda que percam os anéis, mas não percam os dedos, é muito provável, né, frente à história do Brasil, o que é muito medido em função da própria temperatura política das ruas. Então, eu não gostaria, embora, claro, ficaria feliz que esses militares fossem julgados e punidos, né, sob o bastião da força política e moral do Alexandre de Moraes e do STF. Seria bom, mas em termos ideais, eu gostaria que a esquerda brasileira pudesse capitalizar politicamente esse processo, disputando ideologicamente e demonstrando que a sua pressão política em cima dessas instituições e o papel mais enérgico do executivo conquistaram as condições objetivas para que estes golpistas civis e militares fossem efetivamente responsabilizados. Então, eu acho que a esquerda tem o prato, a faca, o queijo e a vontade de comer na mesa, mas não sei muito o que tem acontecido, que a gente ainda não conseguiu, nem nas redes sociais, muito menos nas ruas, né, empreender movimentos expressivos de defesa da democracia e da exigência de punição para esses responsáveis por tramar um golpe, né? É isso, a gente não tem noção de que a gente esteve sob a possibilidade real de vivenciar um estado de exceção. E eu acho que nós, sociedade, devemos, a nossa geração, inclusive, deve se mobilizar para garantir que isso não aconteça e que a gente seja salvaguardado, né, de que isso aconteça no futuro próximo. Então, eu acho que a reflexão que eu deixo é um pouco a paralisia, a apatia da esquerda social frente a esse presente que a gente ganhou, mas que parece que a gente vai deixar um pouco nas mãos das próprias instituições. Quando a Ju fala de presente, a gente está falando aqui, gente, da manutenção da nossa democracia. A Ju Furno tem razão. O movimento popular tem que estar na rua, lembrando toda a institucionalidade brasileira que nós, povo brasileiro, não aceitaremos nenhum ataque à nossa democracia. É preciso mostrar que há brasileiros e brasileiras que não aceitarão de maneira nenhuma e que somos maioria. Então, realmente, Ju, muito obrigada pela reflexão. Movimentos populares nas ruas, mostrando que a gente é pró-democracia e vamos defender a democracia até o fim. Importantíssimo nesse momento, inclusive para a gente se alinhar
a este momento, este acontecimento histórico, simbólico, político que estamos vivendo agora. Vamos para as dicas culturais? Do nada, né? Vamos amenizar um pouco o nosso clima. Talvez, viu, gente? Porque eu tô sentindo que as convidadas vão trazer dicas bem alinhadas aqui ao nosso tema de hoje, para você que está em casa saber ainda mais sobre o que a gente está falando aqui. Vamos começar pela professora, nossa convidada. O que a senhora trouxe para a gente hoje, professora Suzelei, de dica cultural? De fato, vou manter na linha do programa. Eu indico o livro da Ana Penido, que está saindo agora pela editora da Unesp e que se chama Como se faz um militar. É sobre a pesquisa dela na Academia Militar das Agulhas Negras, ou seja, o ninho da serpente. Então é ali que são produzidos os ovos dos antidemocráticos. Né? Então é esse o livro que eu indico. E o filme chama Irmãos por Escolha, Gabriel Matar, está na Netflix, é um documentário justamente sobre a Academia Militar das Agulhas Negras, para a gente saber com quem que a gente está lidando, como é que se formam esses militares, então, e como é que eles são antidemocráticos desde a formação. A Ana Muito Penido, obrigada pelo convite. Imagina, professora, a gente que agradece. E a Ana Penido é indicação nossa também, né, Igor? Claro, sempre. Aliás, dizer que por força, não apenas por força desse novo livro, mas que na semana que vem ou na outra terá uma entrevista especial com a Ana Penido no brasildefato.com.br. Gente, vocês têm que acompanhar nossa cobertura. Juliane Furno, sua dica cultural. Bom, quero referendar a Ana Penido como uma ótima pesquisadora, uma grande militante. Mas as minhas dicas culturais são duas. Uma, muito rapidamente, só fazer coro para que vocês assistam Ainda Estou Aqui. Eu acho que o filme é belíssimo, ele retrata um outro lado da ditadura militar brasileira, que não é exatamente, né, um filme tradicional sobre tortura, militância, resistência, mas né, do ponto de vista de como uma família é impactada pelo silêncio do desaparecimento, e acho que é importante, vem bem a calhar nesse momento. E quero indicar um livro que eu acabei de ler, ele chama Conversas no Catedral, que é do Vargas Llosa. Vamos aqui abstrair o autor, mas é um livro que conta a história de dois sujeitos, né? Da classe média alta e o cara que dirigia o carro da sua família, que se reencontram e conversam nesse bar, Catedral, muitos anos depois, e os dois viveram a ditadura do Odria na década de 50, e eles vão relembrar o passado e relembrar como eles viveram a ditadura sob dois pontos de vista muito distintos, né? Um da classe média, que foi militante comunista, e outro que dirigia o carro dos generais. E o aspecto interessante que eu acho da obra é olhar como alguns partícipes das ditaduras não participam só por elementos ideológicos, mas como tem muitos ganhos corporativos, muita corrupção, muitos ganhos mesquinhos e particulares, né? Que é um aspecto muito pouco falado. Às vezes parece que todo mundo tinha muita convicção ideológica, mas tem um esquema de favorecimento, de corrupção, de enriquecimento que está na base desses processos, porque estão, né, como a Suzeli falou, numa sociedade capitalista, né, dirigida por um Estado burguês, que normalmente não aparecem, né, o lado mais sujo e feio, e esse livro explicita esse outro lado, portanto, de um regime ditatorial, militar, que são esses interesses mesquinhos e particularistas. É um livro ótimo, e eu recomendo para vocês lerem. Beleza, obrigada, Juliane Furno. Hoje, o nosso podcast 3x4 conversou com a Suzelei Calil, que é professora de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, e a gente agradece muito a presença da professora aqui. Valeu, professora, brigadão. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada, foi uma mesa fantástica. Foi muito bom mesmo, Juliane. Até uma próxima, estamos te esperando daqui a algumas semaninhas. Brigadão por estar com a gente nesse projeto, viu? Até, uma alegria conversar com a professora Suzelei, sempre aprendo muito com ela, foi muito bom, gente, um abraço, Nara, Igor, e até a próxima.
Até a próxima, amiga. A gente chegou ao fim desse episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Acompanhe a nossa cobertura no brasildefato.com.br. Manda o seu recado pelas nossas redes. Compartilha suas ideias conosco. Deixa o seu recado lá no Spotify. Logo debaixo da descrição do episódio tem a caixinha de comentários. Sua participação é muito importante pra gente. Vamos nessa, Igor? Bora, vou deixar aqui a minha torcida para que o PAC de urbanização das favelas vigore e a gente tenha muito meio fio aí para esses militares pintarem e ocuparem as mentes deles. Vamos nessa, então. Acabamos o nosso podcast, que é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação Igor Carvalho. A direção do 3x4 é de Muniz e Ravena e de Rodrigo Gomes. Direção de imagem, Vitor Shimomura. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Na operação do Switcher, Eduardo Quirino. Sonoplastia, Otávio Oliveira. Edição e sonorização, André Parotti. Identidade visual, Rafael Canoba e Samuel Lovato. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais, Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV, Moniz e Ravena e direção executiva de Nina Fidelis. Para todo mundo, até semana que vem.